Confia no Senhor. Eu creio que nós terminamos domingo passado com esse versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Eu queria falar um pouco hoje sobre essa parte dentro desse tema maior que nós estamos falando do reino de Deus, mas essa transformação que é necessária na nossa maneira de pensar. Nós estamos pensando errado, nós estamos pensando como o mundo pensa. Paulo fala, é um dos versículos mais conhecidos sobre esse assunto da transformação da nossa mente, não vos conformeis com esse século, não toma a forma desse século, não faz negócios, não opera, não decide, não pensa como esse mundo pensa, mas transformai-vos, ele diz, te transforma, permite que você seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar e mostrar e revelar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Você jamais vai atingir um nível de transformação que não venha referente ao nível de renovação de mente. A nossa transformação está diretamente ligada com a renovação da nossa maneira de pensar. Se você pensa assim, Deus me abandonou, as coisas não funcionam, não vai dar certo, amém. Isso é o que você é, o que você é aqui dentro é o que você vai ver, né? Amém? E nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Então, não te apoia. Não te apoia. Estribes é isso. Não te apoia nos teus próprios entendimentos. A Bíblia chama assim, nós andávamos na vaidade nos nossos próprios pensamentos. Tudo o que o ser humano pensa, a sabedoria humana, é vaidade, é vã filosofia aos olhos de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E a palavra significa, te submete a Deus em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai revelar o plano dele. Te submete em todos os momentos a Deus e Ele vai mostrar o caminho certo para você. Teme a Deus e aparta-te do mal. Amém. Então você anda nessa realidade onde você precisa. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos pensar diferente. Então nós estamos trazendo esse texto e é onde nós estamos vindo, creio que domingo passado, dois versículos, 2 pontos importantes que eu queria começar, é Marcos 1. Para marcar a nossa jornada nessa manhã, Marcos 1. (14 e 15). Tem uma tradução que fala desse texto, reconhece em todo Deus os caminhos, não seja sábio, o terceiro versículo é não seja sábio a teus próprios olhos, mas teme a Deus. Então você percebe? Não te estribes nos teus próprios pensamentos, não te estribes no teu próprio entendimento. Te submete a Deus em todos os teus caminhos e não seja sábio aos teus próprios olhos. Ele está dizendo, não fica impressionado com a tua própria sabedoria, com as tuas ideias. E meus irmãos, o ser humano é criativo, ele tem ideias mirabolantes, ele tem maneiras de resolver problemas e solucionar. Ele diz assim, não te impressiona com essas ideias humanas. Ouve a voz de Deus em tudo que você faz e em tudo aonde você for. Não pense por um momento que você sabe tudo. Mas jamais chegue nesse ponto. Porque a sabedoria vem, e ela vem a nós, quando você adora a Deus. Com uma devoção total a Ele.
É nesse lugar de adoração, de reconhecer a grandeza de Deus, que a sabedoria de Deus vem. E nós precisamos lidar com essa realidade, que se Jesus não aparecer e não entrar em cena e falar conosco, nós estamos no escuro. Nós estamos vivendo na sabedoria humana e estamos lidando com a situação que nós estamos lidando com a lógica humana. E a tentação que nós temos é entreter, porque as coisas não funcionam, porque Deus esqueceu, porque Deus não faz mais, não era a vontade de Deus, e nós temos isso no nosso coração. Quando nós estamos num momento de crise, nós aprendemos assim. Você vai a Deus, Deus, por favor, me livra dessa situação, me mostra o teu querer, faz algo, Deus. Quando Deus faz, você louva a Deus, quando Deus não faz, você, amém, você põe na conta de o Deus é soberano, não era a vontade dele, não era a hora. Amém? Mas nós jamais colocamos na nossa conta de assim, onde está a tua fé? Jesus sempre botou na nossa conta. E nós temos uma dificuldade, porque de alguma maneira nós temos, e meus irmãos, esse é o meu tema, é o meu ponto, que eu peço que o Espírito Santo de Deus me ajude a falar e que Ele ajude você a entender. Nós ainda pensamos como as pessoas da Bíblia pensaram, como os discípulos pensavam, e diz, quando é que o teu reino vai vir? Porque nós cantamos assim. Deus jamais falhará, não perdeste uma batalha, o Senhor é maravilhoso, Ele faz milagres, faz poder e é poderoso. Sim, Ele jamais perdeu uma batalha, mas nós perdemos um monte de batalhas. Como você conecta essas coisas? E cria uma confusão no ser humano, que diz assim, o meu Deus é poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha, e eu perco um monte de batalhas, Deus. É uma em cima da outra que eu apanho. A glória a Deus, eu estou crendo em Deus. Não, nós não estamos crendo em Deus, nós estamos pensando errado. Porque nós pensamos da seguinte maneira, quando é que o teu reino vai vir para resolver essa situação? E Jesus diz, o reino veio, está no teu coração, você resolve a situação. As pessoas, os discípulos foram até Jesus e disseram, Jesus, despede as multidões, porque eles passaram o dia todo, estão com fome, para que eles vão pelas cidades e comprem para se algo comer, para eles não desfalecerem no caminho. Então eles mostraram a compaixão dele, dizendo assim, Jesus, faz assim. E aí Jesus vira e diz assim, vocês dão comida para eles. Amém. Ele deu uma ordem para os discípulos alimentarem. Amém. Então, quando Jesus falou para os discípulos, está na hora de eu partir, os discípulos começaram a ficar entristecidos. Pedro ainda diz, não faz isso contigo, Jesus. E aí Jesus disse, convém-vos que eu vá. Esse é o plano. O plano é exatamente esse, que eu vá, porque quando eu for e vencer a morte e o pecado e o que aconteceu, amém, que ele veio, a primeira vinda de Jesus veio para lidar com o pecado, para nos dar a oportunidade agora de ter acesso a Deus e crer em Deus e experimentar o poder de Deus e a vida dele nessa terra. Então Jesus morreu para que você possa ter fé em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Jesus morreu, lidou com os pecados para que você possa se aproximar de Deus agora em fé e experimentar o poder de Deus e o reino de Deus nessa terra. Então Jesus diz assim, porque quando eu for, eu vou mandar outro Consolador e Ele não vai só estar com vocês, mas vai estar dentro de vocês. E essa era a mensagem do reino de Deus. E o reino de Deus está dentro do nosso coração. Então, o que acontece? Nós estamos com essa dificuldade, onde nós estamos crendo num Deus que pode todas as coisas, mas Ele não está fazendo nada por nós, porque nós não estamos percebendo que o reino de Deus, ele não vai vir
de fora para dentro, o reino de Deus chegou no nosso coração. Amém. Ele precisa chegar no teu coração, você precisa pensar como Deus pensa. Amém. Nós não podemos entreter na nossa cabeça algo que vá contra as promessas de Deus e o plano de Deus na nossa vida. Amém. Eu acho que isso aqui não vai funcionar. Eu acho que Deus não pensa isso. Eu acho que, eu sou um patinho feio, não vai acontecer comigo. Isso não é Deus falando. Nós não podemos entreter o nosso coração, nós precisamos renovar a nossa mente. Então, Jesus chega e diz assim, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino. Esse é o evangelho de Deus. O tempo está cumprido, chegou o momento, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Se vocês acreditam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que veio à terra para trazer o governo de Deus, amém, e o reino de Deus na tua vida, te arrependa e creia nele. O que é arrependimento? Muda a tua maneira de pensar. Amém. Isso é arrependimento. Você pensa diferente, nós precisamos pensar diferente. Ok? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, está alcance. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, nós temos essa realidade onde o reino de Deus já veio, é em Jesus Cristo. Ele está se manifestando no nosso coração. E vai chegar um dia, na volta de Cristo, quando ele vai culminar todo esse processo, onde ele vai vir, amém, externamente. Amém? E aí eu queria ler com os irmãos Apocalipse 11. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Esse é a culminação do reino de Deus, chegando na terra e dominando todas as coisas. Amém. Que os discípulos queriam que fosse na primeira vinda. Amém. E nós também queremos. Então, Apocalipse 11. Diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus. E do seu Cristo, e do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Você percebe? Aí em Apocalipse está dizendo, vai chegar um dia que ele vai vir, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vai reinar e vai trazer o governo dele. Então, é interessante que nós temos a palavra dizendo, o reino de Deus está próximo e o reino de Deus vai se manifestar lá. Amém? Naquele ponto. Então, de alguma maneira, nós estamos nesse meio do caminho e nós precisamos entender o que é que Deus está falando e fazendo conosco, qual é a nossa lógica, como a gente opera, porque nós precisamos lidar com esse assunto. É a lição mais difícil que nós temos. Amém. É pensar que o reino de Deus não é algo externo, mas é algo interno. Essa é a lição mais difícil para os discípulos. Que quando Jesus veio na primeira vez para lidar com o pecado, é para lidar com o pecado para que ele pudesse tomar o nosso coração e reinar no nosso coração. Esse é o primeiro objetivo. E o que nós estamos vendo é essa ideia que esse entendimento é importante porque as ramificações deles são devastadoras, porque o que nós fazemos? Nós vamos até Deus pedindo para que Ele venha, o reino dEle venha e resolva uma crise que nós temos, que Ele haja a nosso favor. Ao mesmo tempo, Ele diz, você tem toda a autoridade para lidar com esse problema, a partir do reino de Deus que já deveria estar estabelecido dentro de você. Então você fica nessa situação, você está pedindo que o reino venha, e Jesus diz, o reino já veio, é em Jesus Cristo, e o Espírito Santo foi dado, e ele habita dentro de você, e o governo de Cristo precisa se manifestar na nossa vida. Amém? Como ele mostrou para nós. Então, qual é a lição mais difícil? Se você olhar Marcos 4, ok? E nós vamos começar a rodar um pouquinho algumas histórias.
Nós precisamos olhar alguns textos nas Escrituras que mostram para nós como é que Jesus pensava nas situações, diferente de como nós pensamos. Ok? Mas tenha esse tema em mente. Nós ainda temos essa ideia. Quando é que o teu reino vai vir? Quando é que tu vai resolver esse problema? Quando é que o governo de Deus vai resolver esse problema? Como se algo de fora tivesse que acontecer. E Jesus está dizendo, onde está a tua fé? O reino de Deus precisa chegar no teu coração primeiro. Amém? Então, Marcos 4 diz assim. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? A palavra que Jesus deu para os discípulos, nós vamos ir para a outra margem. Ok? E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Amém. Jesus na popa, dormindo sob o travesseiro. Amém. Que benção. Amém. Jesus está dormindo. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? É uma boa pergunta para fazer para um salvador do mundo, né? Ele veio salvar o mundo todo. Amém. Uma ótima pergunta para fazer para aquele que veio salvar o mundo todo. Não te importa que pereçamos? Amém. Essa é como nós pensamos. E o que isso faz? Faz com que você precise olhar isso aqui, é assim que eu penso. Ele veio salvar o mundo, ele deu prova do amor de Deus e eu não consigo crer nele para resolver esse problema. Deus, tu não está vendo que eu estou indo para o buraco nessa situação? Ele falou assim, sim, mas eu vim para salvar o homem desses problemas. Então, quando você lê os evangelhos, principalmente as histórias que Jesus está ali e vê o que acontece na Escritura, você tem que identificar como uma mente renovada pensava, como Jesus pensava. É como Jesus estava pensando. Amém. Jesus estava dormindo. Ele dizia assim, vocês são meus discípulos. Lembra que nós temos falado? As multidões foram despedidas e ele está treinando os discípulos. Está nos ensinando, discípulos, como agir. Ele espera que nós definamos no nosso coração, quando nós estivermos no meio da maior crise, que nós tenhamos paz no nosso coração. Ele espera que você creia em Deus. É necessário que você vá lidar com Deus, você creia em Deus. O que é? Amém. O que é que é importante nós crermos em Deus? Que Deus é capaz de resolver essa situação que você se encontra. Deus pode resolver essa situação, Deus quer resolver essa situação e Deus vai resolver essa situação. Isso tem que estar definido no teu coração. Enquanto nós não acharmos essa paz, nós ainda temos dúvida, o nosso coração está dividido. Deus pode infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é capaz, Criador do céu e da terra, para fazer mais do que tudo quando nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus pode. Deus pode. Amém. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, você vai lidar com Deus, você tem que chegar ousadamente pelo sangue de Cristo, saber que Deus pode tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, onde nós estamos? Na renovação da nossa mente. Mas eu não consigo pensar, porque vai dar errado, porque as coisas estão, porque as contas estão assim. O que você está? O que você está pensando é diferente do que o reino de Deus pensa. Você precisa ser transformado.
Você não pode pensar assim. Tudo é possível, você anda ouvindo um monte de outras coisas. E, meu irmão, esse é o momento que você começa a descobrir por que eu tenho que desligar a internet, grupo de WhatsApp, mídia social, porque elas alimentam você a pensar que nem o mundo pensa. Então, você precisa ser renovado na tua mente, mas você fica alimentando a tua mente com um monte de lixo. Amém? Você segue os maiores filósofos, os maiores sábios desse mundo e alimenta o teu coração. E Deus, mas você não tem tempo para ler as Escrituras, para ir na igreja, para meditar, para orar. Meu irmão, como é que você vai pensar diferente nessa situação? O que aconteceu com Pedro quando ele estava andando sobre as águas? Ele deu mais peso às ondas do que ao Cristo que estava andando sobre as ondas. Meu irmão, Jesus está andando sobre as águas. Nós precisamos enxergar Jesus acima de qualquer situação. O nosso Deus é poderoso, significa que o poder dele, o amor dele por nós, provado na cruz, para salvar você, ele é superior a todas as dificuldades, ele está acima das tempestades. Essa é a razão porque ele dormia. Amém? Porque aquela tempestade, os traumas da nossa vida, amém, eles são inferiores, amém, ao poder de Deus. Então, qual é o treinamento? Por que é uma lição difícil? Porque a gente quer que Jesus resolva o problema para nós e Ele quer que você transforme o teu coração. O reino de Deus tem que chegar no teu coração primeiro. Ele veio para nos dar a oportunidade de experimentar o reino dele no nosso coração. Amém. Então nós estamos sempre querendo. Então, o que é que eles fizeram? Eles foram até Jesus conversar com Deus. O que é, por definição bíblica? Eles foram a Jesus conversar com ele. Isso se chama oração. Deus, eu estou numa crise, me ajuda. O que eles estavam esperando? Que Jesus acordasse e resolvesse o problema. E Jesus, amém, na sua graça, ele se levanta, repreende a tempestade e volta para eles e diz, por que vocês não têm fé? Era para vocês ter resolvido esse problema. Essa é a maneira como nós temos que ler e ser desafiados. Esse é o treinamento. O desejo do nosso mestre é formar discípulos. Jesus era um homem que nem nós, sujeito às mesmas restrições humanas e limitações. E ele tinha uma coisa, e são duas condições que nós precisamos ter. Ele veio lidar com o pecado foi lidado, e agora nós precisamos estar cheios do Espírito. Amém? Ele veio lidar com o pecado, e agora nós precisamos estar cheios do Espírito. Amém? Amém? O pecado foi lidado no Calvário, agora nós precisamos aprender a que o reino de Deus no Espírito tome nosso coração e você pense e age no Espírito, age pela fé. Esse é o nosso treinamento. Amém. Então os discípulos foram até Jesus, Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez grande bonança. Amém, que benção. E ele volta para ele, por que vocês são assim cheios de medo? Por que vocês não têm fé? Então, como você devia pensar e olhar para a situação? Como você devia olhar para a situação que você está enfrentando? Nós estamos esperando que Jesus venha ao nosso socorro. E Ele está dizendo, eu já vim, eu lidei com o pecado, você tem acesso a Deus, agora usa a tua autoridade e manifesta o meu reino nessa situação. Então, o que nós estamos pensando? Nós estamos querendo que o reino venha de maneira externa, o reino veio no nosso coração. Amém. Essa é a razão porque nós sempre pedimos para alguém resolver o nosso problema. Ora por mim, faz por mim, jejua por mim, seja fiel por mim. Amém. Que benção. Amém. Quando o discípulo, ele diz assim, eu quero que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através de você. Ele está procurando um coração. Amém. É uma bênção, porque isso é um convite para todos nós. Amém. Amém. O Espírito Santo não foi dado por medida, assim, ele ganha mais ou ganha menos. Todos nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos nós podemos
imitar Jesus. Jesus veio ilustrar uma vida, amém, que nós podemos viver, amém? Então, mas isso passa por nosso desejo, nosso coração, de confrontarmos essa realidade, de dizer, quando é que o reino de Deus vai vir? Quando é que tu vai vir resolver? Ele vai dizer assim, eu já vim. O meu Espírito vive em você. Convém-vos que eu vou, porque o Espírito de Deus está em vocês. E agora, o que acontece? Muda a tua maneira de pensar. Isso está requerido de nós. Muda a tua maneira de pensar para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na terra. Para nós manifestarmos nessa situação. Então, o que acontece, meu irmão, quando você estiver num momento de crise, cuida do que você está pensando. Cuida do que sai da tua boca. Cuida do que você acredita, porque como você pensa é o que você manifesta. Então, o treinamento dos discípulos é um treinamento de alguma maneira que ele aperta no nosso calo, porque o que acontece é uma bênção, porque eles tinham Jesus com eles. Amém? Imagina a vida dos discípulos. Jesus fazia tudo, multiplicava pão, andava sobre as águas, ajudava aqui, fazia aquilo outro, mas aí ele começou a dizer, eu estou indo embora, e ele estava treinando eles, e eu vou mandar o Espírito Santo dele sobre a vida de vocês, para que vocês avancem o meu reino. Vocês manifestem o meu reino na terra. Amém, que bênção. E nós já citamos, se você virar um pouco a página, aí, só para terminar, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Eles estavam descobrindo, e meu irmão, nós estamos descobrindo tantas coisas, nosso Deus. Um evento seguinte, Jesus anda sobre as águas. Amém. Amém. Imagina. Então, no domingo passado, eu estava citando que quando Pedro começou a afundar, e Jesus diz, e aparece no nosso texto, ó homem de pequena fé, o texto, a palavra usada ali é oligopistos, não é uma fé inadequada no momento, é uma ausência de fé. Então, o que acontece, que nós precisamos lidar, é necessário que nós comecemos a lidar com o nosso coração. E isso tem a ver com toda a nossa postura e posição no reino de Deus. Paulo diz assim, eu combati o bom combate, o combate da fé, ele fala. Eu completei a minha carreira, é uma carreira de fé, olha para Jesus e segue ele. Você vive pela fé, você combate o combate da fé, e ele diz, eu guardei a fé. A nossa fé, ela é provada e testada de todas as horas, porque nós não operamos segundo a lógica desse mundo. Os ventos estão soprando enormes, as crises estão batendo em todo lugar. Amém? Os economistas, os projetistas de caos e tudo mais estão dizendo um monte de coisa. E aí, o reino de Deus, Jesus vem com uma mensagem e diz, o reino de Deus é chegado ao teu coração, é um reino de paz. Encontra a paz e acha o teu lugar de descanso, de que em Deus, em Cristo, tudo posso, mais que vencedor nele. Então a nossa vitória não vem do lado de fora, ela vem de uma vida cheia do Espírito em Deus, aqui dentro. Amém? Essa é a nossa ênfase. Amém. Uma vida de fé e de vitória, ela não vem de luta, de suor, de declaração e tudo mais, ela vem de rendição ao governo de Deus, a andar com Ele cada vez mais. Amém. Então essa palavra é uma ausência de fé, uma falta de confiança, uma incredulidade. E essa palavra, ela está em 5 lugares que eu citei. Primeiro, quando ele diz, Mateus 6,30, homens de pequena fé, vocês têm um pai, ele vai cuidar de vocês. Amém? Lembra que nós falamos? Mateus 6. Os gentios não têm Deus, vocês têm Deus. Depois ele começa a falar, então,
nesse lugar da tempestade é o mesmo termo. Por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? E de novo, ele está batendo nessa tecla. Depois você vê a história de Pedro andando sobre as águas. Amém? Pedro andando sobre as águas. Como é que nós precisamos interpretar aquele texto? A fé dele, a iniciativa dele, o que foi feito, era uma fé verdadeira, mas ele sucumbiu diante da crise. De alguma maneira, amém, ele começou a olhar para o lado, começou a olhar para as pressões. Então, o que Deus quer, eu desafio os irmãos, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus te ajude a pensar, tem algo que precisa acontecer no nosso coração, que nós precisamos alimentar cada vez mais. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ser firmes na nossa fé, o nosso coração precisa ter firmado, nós precisamos ser alicerçados. Paulo ora, sejam alicerçados em Cristo, para que Deus possa se manifestar através de nós. Porque senão, o que nós estamos vivendo, nós estamos com essa contradição na nossa vida, porque nós estamos sempre orando para Deus resolver um problema, quando Ele diz, diga ao povo que marche. Amém, Deus nos deu essa capacidade de operar na terra. Então você vê, quando Pedro está afundando, você imagina. Amém, como Jesus está pensando? Jesus está andando sobre as águas. Ok? Ou seja, toda a criação, Ele reina sobre a criação. Amém? Os discípulos com medo, achando que estão vindo fantasma, vento soprando, caos acontecendo, vai acontecer. E Jesus andando sobre as águas. Esse é o reino de Deus que se achega. Esse é o governo de Cristo que estava sendo introduzido. E, amém, que lição impressionante. Amém. Sobre sustento, sobre dormir numa tempestade, andar sobre as águas. Aí depois ele chega e fala a história que eu li há pouco. Por que vocês são coração duro e não entendem? Por que vocês não têm fé? Vocês não viram os milagres que eu fiz? 5 pães, 7 pães, cestos que sobraram. E aí depois ele chama essas são a mesma palavra. Ele diz, lembra quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino de 12 anos? No Monte da Transfiguração, os discípulos estavam lá, trouxeram aquele menino, eles não conseguiram resolver. E meus irmãos, os experts em libertação eram os discípulos. Não existia ninguém mais expert do que aqueles que estavam andando com Jesus, treinados por Ele. Eles não conseguiram. Não existia ninguém na terra mais capaz do que eles, treinados pelo próprio libertador, Cristo Jesus. Amém? Os demônios chegavam perto, eles saíam berrando sozinhos. Eles estavam sendo treinados por eles. Se alguém seria capaz de expulsar aquele demônio, eram os discípulos. E Jesus disse, vocês não têm fé? Até quando eu vou ter que suportar essa geração de coração endurecido? Amém? E o que ele está dizendo? Vocês não estão entendendo a lição. O que eu estou ensinando vocês e demonstrando é o que vocês têm que fazer. Amém? Como eu penso, vocês têm que poder pensar também. Isso é o que está disponível. Amém? Então, aí você vai olhando e vai virando a página, Mateus 6, que eu ia comentar aqui. Jesus prega em Nazaré, admira-se da incredulidade deles. Aí você vê, versículo 30, tem a multiplicação dos pães. Lembra que eu citei, despede a eles, só o versículo 37. Porém ele respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Ok? Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí perguntou quantos pães tende. Comeram, se fartaram. Impressionante, todos comeram, se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Isso que comeram eram 5.000 homens. Ok? Lembra que nós estamos falando desde esses últimos domingos? Nós estamos sendo treinados, nós somos discípulos. Você imagina o que os discípulos estavam passando? Olha as aulas, intensa. Ensino e prático. E eles cada vez mais admirados. Quem é esse
que o vento e o mar lhe obedecem. Olha o que eles estão alimentando, 5.000 pessoas. E aí vai andando, e ele está dormindo na tempestade. O que Jesus está mostrando? Ele está mostrando como nós podemos viver. Esse é o objetivo, ele está ensinando, ele está ensinando os discípulos. Amém? Aí, logo depois, no versículo 45, tem a parte de Jesus andando sobre as águas. Imagina esse treinamento, meu irmão. Amém? Eu posso dizer para os irmãos também, que você pode pegar qualquer curso, amém? Engenharia, música, arquitetura, quer ser astronauta, diplomata, amém? O que for que você seja. Nada bate a escola do Espírito, a ser discípulo de Cristo. Olha o que ele fez, ele estava ensinando eles. Olha o que Jesus está ensinando. Olha o que Deus faz com a vida da gente. Olha o que Jesus está ensinando para nós. Meu irmão, olha o que Jesus está ensinando. Jesus está vivendo para os discípulos dizendo, por que vocês, olha o que ele está dizendo, por que vocês não acreditam nisso? Amém? Vocês acham fora do normal? Isso aqui é o meu mundo, é como eu vivo, é isso que eu estou ensinando vocês, como vocês têm que pensar. Amém? Jesus multiplica os pães e dá para 15.000 pessoas, os discípulos ficam incrédulos, e Jesus diz assim que o ambiente, ou esse lugar do reino de Deus onde Jesus reina, nesse lugar, nada é impossível, não existe nada faltando, segundo as suas riquezas em glória. Esse é o lugar do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós queremos esse reino, e é interessante que nós temos essa visão humana, nós queremos que esse reino venha resolver os nossos problemas desse lugar, e Jesus veio, o reino dele veio habitar dentro do nosso coração, ou seja, é melhor do que nós podemos imaginar. Amém? Convém-vos que eu vá, é melhor do que vocês estão. Eu estou ensinando vocês, estou dando a oportunidade de vocês serem feitos filhos de Deus. Amém? Onde Cristo está sendo formado em nós. Ou seja, você imagina, meu irmão, o grande teste da nossa vida, você está numa situação de crise e você se dispõe diante de Deus humildemente e dizer, Deus, eu não vou pecar com a minha boca. Que as palavras dos meus lábios, a primeira coisa que você tem que fazer como discípulo de Cristo, no meio de uma situação impossível, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Você tem que pensar, porque é o seguinte, como você pensa, você vai agir. E você é uma pessoa de fé, você está sendo treinado a ser fiel a Deus, a crer em Deus. Amém? Porque fé agrada a Deus. Tudo que não é fé é pecado. Nós estamos sendo treinados para entrar e para ver o reino de Deus avançando e tomando conta do nosso coração. Porque o reino de Deus em nós vai poder ser, então, você pode dar para os outros o que você está vivendo. Amém? Então, onde está o grande desafio que Jesus está dizendo? A reação dos discípulos de medo, dúvida, incredulidade e surpresa com o que aconteceu, a resposta de Jesus é porque vocês não têm fé. O que Jesus está dizendo para nós? Que isso deveria ser o nosso normal. Amém. Vocês deviam crer em Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E, meu irmão, essa é a transformação que está acontecendo. Nós estamos, amém, operando de dentro para fora. Deus está querendo transformar o nosso coração, que o reino de Deus tem que chegar no nosso coração, para depois vir para fora. Amém, essa é a dificuldade que os discípulos tiveram, que o reino de Deus, ao invés de chegar de uma maneira militar e conquistar o mundo, ele chegou num coração. Amém. A paz de Deus entrou num coração de pessoas que receberam a mensagem do Evangelho. E o que acontece? Como é que o reino de Deus avançava através de Jesus? Pela palavra dele, pela vida dele. Amém. Andava todo. Amém. Ele não saía brigando, nem, amém, convocando. Ele disse, eu podia chamar 12 legiões, mas ele, como ia se cumprir o que de mim está escrito? Então, o que acontece
nós ainda temos esse senso que nós queremos que o reino de Deus venha resolver um problema de fora para dentro, mas nós vamos continuar cheio de incredulidade, de problemas no nosso coração, quando Deus precisa salvar você aqui dentro. Amém? Amém? Dá para entender isso? Amém? Nós estamos sendo treinados como discípulos, filhos de Deus, que pensam como Ele pensa. E esses exemplos que nós temos aqui na história. Amém? Que desafio. Multiplicar pães, 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas, significa que você, como você reage nessa situação? Amém. Isso é o que nosso Deus faz. Para nós vermos quão corrompidos nós somos por esse mundo. Porque é a única coisa que nós conseguimos pensar, não dá, não vai dar, não vai ter tempo, não vou conseguir. Deus me abandonou, as coisas não funcionam, nós somos jogados. Amém. O mundo todo fala sobre isso e Deus diz, dá, tudo posso naquele que me fortalece. Não há ninguém como o nosso Deus que nos ama. Amém. Que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ora, peça para ele com fé, não duvida. Amém. Nada tendes porque não pedis, peça com fé. Amém. E Deus nos convida, e você percebe essa briga que acontece aqui dentro do nosso coração. Mas eu não sinto, pastor. Bom, você tem que resetar o teu sentimentômetro. Amém. Amém. Nós não podemos, permitir agora, coitadinho. E é isso que a igreja moderna faz. A igreja moderna faz assim, não tem problema, eu faço por ti. Jesus vai vir te ajudar, continua sendo um incrédulo. Eu resolvo por ti. E Jesus jamais fez isso, ele disse, onde está a tua fé? E meus irmãos, todos aqueles que experimentaram algo sobrenatural de Jesus quando ele andou na terra, a resposta foi sempre a mesma, a tua fé te salvou. Alguma coisa aconteceu naquelas pessoas como indivíduos. Amém? E nós estamos querendo que Deus venha estabelecendo um reino que vem de fora para dentro, sem a minha fé entrar em jogo. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Deus que faça, né? Eu oro, não aconteceu. E meus irmãos, é assim que nós temos. Eu orei, nada aconteceu. Amém. Deus deu, Deus tirou, nós estamos dando desculpa e colocamos toda a desculpa de coisas que não estão acontecendo na soberania de Deus. O Deus é soberano. Não. E Deus está dizendo, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Amém. Onde está a tua fé? Então, essa mensagem de arrependimento é tremenda, porque nós precisamos pensar diferente. Quantos concordam? Quando o anjo disse para Maria, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A palavra significa assim, quando Deus fala, a palavra que sai da boca de Deus, jamais sai da boca de Deus desprovida de poder para realizar o que Ele falou para fazer. Essa é a realidade. Quando Deus fala, carrega poder para manifestar. Não voltará para mim vazia, porque eu falei, ela vai voltar. Ela não vai voltar vazia sem realizar o que eu a designei. Essa é a palavra de Deus. Então, qual é a nossa função? A nossa função é ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque quando Ele fala, é lógico que Ele vai conseguir, Ele vai fazer. Amém? Então, onde está a mudança? Deus, por favor, me ajuda e resolve esse problema. A nossa busca de Deus diz assim, Deus, fala comigo, Deus. Amém? Deus, fala que o teu servo ouve no meio. Essa deveria ser a fome do cristão, porque o reino de Deus vai se estabelecer através de você e não algo externo. A nossa oração, muitas vezes, ela é mal posicionada porque nós estamos pensando errado. E Jesus dá a vocês para comer. O que Jesus estava ensinando? Mas pensa bem, meu irmão. Quando aquele demônio não saiu daquela criança, Jesus vai lá com uma palavra, Ele liberta aquela pessoa. Amém. Onde está a fé de vocês? Vocês são incrédulos. Jesus com uma palavra, Ele liberta. A Bíblia fala. Você pode ler depois.
Mateus 17, tem outras partes do Evangelho. E os discípulos ficam, porque tu conseguiu e eu não consegui. Amém. Porque vocês não têm fé. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda. E meus irmãos, esse é o nosso desafio. Enquanto Jesus não voltar, crescer na nossa comunhão com Ele. Amém. Amar Ele de todo o coração, viver perto dEle, andar perto de Jesus, porque Ele vai falar coisas conosco. E aí, quando Ele falar, você sabe uma coisa. Se Jesus disse, vamos passar para o outro lado do lago, do mar, não existe tempestade ou obstáculo que vai parar você. Você pode dormir, Ele falou. Amém. Jesus diz, passemos para o outro lado do lago. Eles entram no barco, tempestade se levanta, e ele diz assim, Jesus disse, então eu tenho autoridade para lidar com todo obstáculo que estiver impedindo a manifestação da palavra de Deus na minha vida. Você atua. Por isso que Jesus diz, porque vocês não atuaram, eu tinha dito que nós vamos ir para o outro lado. E meu irmão, nós precisamos ouvir a voz de Deus e ter esse desejo. Porque Jesus disse assim, e Pedro, essas pessoas começaram a entender de tal maneira essa realidade, que Pedro diz assim, me manda primeiro que eu vou, senão eu não vou. Amém. O poder está na palavra de Deus. Essa é a razão porque Mateus 3, a palavra do semeador semeia a palavra do reino. Ele diz, se você entender essa palavra, você vai entender todas as outras parábolas, como o reino de Deus funciona. O poder está na palavra de Deus, não em nós. Amém. E tem tudo a ver com o coração de quem recebe essa palavra. Amém. De quanto você entretém essa palavra e acredita no que Deus faz. Amém. Então, lembra o que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes? Vocês dão. Então, eles trouxeram os 5 pães e 2 peixes, colocaram na mão de Jesus. Jesus abençoou e distribuiu para os discípulos. Amém? 5 pães e 2 peixes. Amém. Jesus não fez assim, Shazam, né? Ou qualquer palavra que você queira dizer. 2 pintinhos e 1 patinho. Uma palavra mágica. Ok? E aí o que acontece? Naquele exato momento, ele tinha comida para 15 mil pessoas na mão dele, imagina. O mundo ia vir atacando tudo com ele para pegar aquela comida. Não, ele deu aos discípulos e os discípulos foram dando. E não parava de multiplicar. Amém? Os discípulos foram dando. Porque senão ia ser uma... Imagina, Jesus mesmo, senta ao redor de Tarará e nós vamos distribuir. Como é que você ia fazer? Jesus ia multiplicar tudo, botar em tonéis. Amém? Como que ia botar tudo aquilo? Amém? Não era nem prático. Ok? Então, olha só. Botar tudo aqui, puf. Não. Jesus começou a abençoar os pães e começou a dar para os discípulos. E os discípulos foram dando e foram passando e não ia terminando nunca. Amém? Então, de alguma certa forma, Jesus estava ensinando os discípulos que tem milagres que podem sair deles mesmos. Quando eles ouvirem a voz do Mestre, eles vão fazer milagres. E é isso que Jesus disse, milagres maiores vocês verão porque eu vou para junto dos meus pais. Porque ele estava treinando os discípulos a operar como ele operava. Mas aí é interessante que depois que Jesus andou sobre as águas, versículo 51, eu estou concluindo aqui, Marcos 6, 51. Ok? Diz assim, subiu para o barco para estar com ele e o vento cessou e eles ficaram atônitos. Olha o que está escrito aqui. Eles ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Amém. Jesus estava andando sobre as águas. Eles ficaram impressionados que o vento cessou e Jesus fez o que fez. E Marcos está dizendo, eles não entenderam o milagre dos pães. Eles estão lá atrás ainda. Ok? Ele está falando sobre andar sobre as águas aqui. Lê de novo, meu irmão, presta atenção. Jesus disse, todos ficaram aterrados à vista dele. Jesus estava andando sobre as águas, ok? Presta atenção, ele está andando sobre as águas. Ok? Ele despediu a multidão, o milagre dos pães está lá. Aí ele foi para o barco, andou sobre as águas.
Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eles diziam assim, é Jesus que está andando sobre as águas. E subiu para o barco onde estava com ele e o vento cessou. Tá, então, olha, ato contínuo, ele subiu na água. E aí, eles explicam dizendo assim, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o coração estava endurecido. Aquele milagre dos pães, esse milagre não é qualquer milagre. Amém? E uma das coisas que nós vamos perceber, se nós não começarmos a entender que os milagres que acontecem, pode acontecer numa coisa simples da nossa vida, prepara o nosso coração para outros milagres em outras pontas da nossa vida. Amém? Eles estão treinando o nosso coração, a nossa maneira de pensar. Deus fez um milagre aqui, Ele quer fazer um milagre lá. Ele está nos treinando. E ao mesmo tempo, eu creio que uma das coisas tremendas que eles não perceberam é que até aquele momento, eles não tinham entendido o que tinha acontecido naquela. É como se a cabeça deles estava rodando até agora. Amém? 5.000 pessoas, homens, 15.000 pessoas, 5 pães, e passou por nós. É como se eles participaram de algo tremendo e eles começaram. Amém? E, meu irmão, é isso que, quando eles falam, não haviam compreendido, o nosso coração, a nossa mente, ela tem dificuldade de captar a grandeza do que Deus é capaz de fazer, e nós precisamos ajustar a nossa maneira de pensar, para que nós possamos compreender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 3. Então, quando nós estivermos numa situação difícil, acha a tua paz, em primeiro lugar. O que é isso? Eu creio em Deus. Amém? Ok? Existe uma oração que você faz. Primeiro você se humilha diante de Deus. Se o meu povo se humilhar e orar. Esse lugar de rendição, de nos humilharmos diante de Deus, dizer, Deus, essa situação é maior para mim. Eu não entendo nada, mas eu creio em Ti. Amém? Eu creio em Deus. Amém? Você não precisa saber o que fazer, ok? Mas você crê em Deus. Porque para você ir a Deus sobre essa situação, você tem que ir em fé. Então você tem que achar a tua paz. O reino de Deus tem que chegar no teu coração. E o governo de Cristo chegar no teu coração, onde você sabe o que você sabe. E Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Deus pode. Irmão, você precisa meditar nisso aqui, até a tua cabeça, a tua compreensão, o Espírito Santo de Deus renovar o teu coração. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode. Amém. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Deus pode fazer qualquer coisa. Pela minha caminhada com Deus, Ele pode. E aí, Ele nos diz assim, tudo eu posso, quando eu estou nele. Essa é a razão porque nós nos fortalecemos e nos fortificamos e andamos perto dele, de Jesus. Que a vida dele começa a aparecer em nosso coração. Então Deus pode, Deus quer fazer, meus irmãos. Amém? E Deus vai fazer. Ok? Deus pode. Meu irmão, põe no teu coração. O que é que você está lidando? Deus pode fazer. Deus pode. Amém. Pensa na tua condição, na tua situação.
Ele pode. E essa é a bênção do reino de Deus, que ele não é externo, ele é interno. Você pode ser uma pessoa sozinha, não tem ninguém perto de você, porque fé no teu coração não depende dos outros. A solução está em Deus, no reino de Deus. Então, quando as pessoas dizem, eu não tenho essa pessoa, eu não tenho esse ajudante, eu não sou assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Esse é um momento que muitas vezes Deus treina você, como Moisés, como José, para dizer o seguinte: você não precisa de nenhuma força externa para ver o reino de Deus e solucionar isso que você tem. Você não precisa de política, você não precisa de governo, você não precisa de padrinho, de isso, de aquilo. Nós precisamos parar de olhar assim, para ele é fácil porque ele tem isso, para ele é fácil porque você está pensando como um ateu, como um gentil. Nós temos Deus, tudo mais é secundário. Se você tem Deus, você tem tudo. Amém? Essa é a razão porque Deus nos convida a amar Ele de todo o coração. Sabe o que Jesus fez? Qual é o principal dos mandamentos? Sabe o que Jesus respondeu? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Se Ele é o único Deus, ama de todo o coração Ele. Amém? Se tem outros deuses, você divide, Ele é o único Deus. E, meu irmão, essa é a razão, porque Deus não tolera dúvida, incredulidade no nosso coração, porque tem outros deuses no nosso. Nós temos outra saída, nossa devoção está em outros lugares. Se fulano de tal atendesse o telefone e nessa hora fizesse isso. Não, fulano de tal não precisa atender o telefone, fulano de tal não precisa atender o telefone. Eu preciso acessar o trono da graça e Deus, amém. E você entra com ousadia pelo sangue de Cristo e diz assim: Deus, eu tenho um Pai no céu, e você busca a Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, amém? Esse lugar, e essa razão, de novo, eu vou dizer que Davi derrama o coração diante de Deus pela manhã e diz: me faz ouvir dessa área, eu quero, Deus. Eu quero ouvir da tua graça, eu quero ouvir da tua grandeza, eu quero ouvir desse lugar onde os milagres estão, onde o sobrenatural está, onde as vitórias que eu preciso estão. Ó Deus, eu quero ouvir desse lugar, porque a minha mente está cheia de outras coisas. Amém? Eu tenho um monte de gente, conselhos, gente ouvindo, eu tenho, amém, buzinando. Eu preciso aquietar o meu coração para dizer: Senhor, me fala desse lugar, ó Deus, onde tu reinas. E aí, ele fala assim: eu prefiro estar um dia nesse lugar do que 1000 dias fora dele. Eu quero estar nesse lugar. Por que as pessoas dobram os joelhos, têm uma vida devota a Deus, leia as Escrituras, amém, devora as Escrituras, amém, porque você quer conhecer esse Deus, amém, que pode todas as coisas. Amém. Leia a Bíblia, meu irmão. Medita nas Escrituras. Pastor, eu não lembro o que eu li ontem. Eu não consigo, eu tenho pouca memória. Meus irmãos, eu não lembro o que eu comi na sexta-feira no almoço, mas ainda assim me nutriu. Amém. Ok. Você não alimenta o teu conhecimento, a memória, você nutre dele. Da comunhão que você tem, você está sendo transformado. Não é para você conhecer algo, é para você ter Ele dentro de você. Amém. Amém. Porque nós estamos sendo transformados. Fé vem por andar com... E aí o que acontece, meu irmão? Você passa tempo com Ele, você devota o teu coração. Se Ele é o único Deus, pensa, meu irmão. Ele é o único Deus capaz de intervir nessa tua situação. Ele é poderoso, Deus, para fazer isso. Onde é que você vai botar a tua fé, os teus olhos, o teu ouvido, tua atenção, tudo? Senhor, me faz ouvir da tua graça, me mostra, Deus, fala comigo, Deus. Essa é a razão, meu irmão, porque as pessoas dizem: Deus, fala comigo, Deus. Me manda, amém? É como se você está no meio do caos, é como se é Pedro, diz: me manda com uma palavra, Deus. E eu saio, amém, desse lugar, e eu entro. Efésios 3, Paulo está falando assim, para a gente ir concluindo.
Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, amém, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qualquer ciência humana é inferior a conhecer a Cristo. Amém. As insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação desse mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja e através de nós, a resposta para os desafios que você tem vai sair da tua boca, meu irmão. Porque o teu coração crê, a tua boca confessa. Amém. Pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Amém? Ou seja, com as tuas ações e com a tua voz. As palavras dos meus lábios, como é dito, você vai ver o reino de Deus no teu coração. Diante, agora, amém, hoje, principados e potestades têm que saber que existe um rei que governa e a nossa devoção está diante dele. Todo joelho tem que se dobrar ao governo de Cristo. Jesus Cristo é Senhor do meu coração. Amém? E que o reino dele se estabeleça na minha vida. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais, porque nisso está a vossa glória. Versículo 14. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante de Deus. Amém? É como Davi diz, me faz conhecer dessa graça. Ele diz, de quem toma o nome toda a família do céu sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, é um presente de Deus, meu irmão. Você vai humildemente a Deus e dizer, Deus, me concede essa graça de entender e de ouvir esse mundo, ó Deus, porque viver nessa terra é um estresse, Deus. Viver nessa terra é um estresse. E Jesus parece que vivia diferente. Amém? Ele parece que estava no controle das situações. Ele não gritava, ele não exigia, ele não mandava, não era um reino militar tomado à força, ele falava as coisas e as coisas, amém, se rendiam. Amém? Impressionante. Ele falava as coisas e as coisas saíam de dentro do coração. Fé, o coração crê, com a boca confessa. Jesus Cristo é Senhor. Ele nos ama. Jamais vi um justo desamparado. Amém. O Senhor é fiel. Todas as promessas dele vão se cumprir na nossa vida. E você adora a Deus. Amém. Que Deus nos conceda nessa manhã essa graça. Que sejais fortalecidos, que Deus fortaleça o teu homem interior nessa manhã, nesse dia. Deus, amém, fortaleça você dentro de você, com poder, mediante o seu Espírito. O Espírito de Deus, amém, fortalece-nos, enche-nos, renova-nos. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Amém? Existe um conhecimento que vai além da nossa compreensão, a paz que excede o entendimento, o amor que excede o entendimento. Isso é o reino de Deus que vai além da nossa capacidade de pensar. Esse lugar é o lugar onde você se rende. Amém? Você se rende diante da sabedoria de Deus, você adora a Deus, porque você não consegue compreender, humanamente falando, esse lugar onde Ele reina, e você escolhe se render, você escolhe adorar, você escolhe, amém, se consagrar, você escolhe amar de todo o coração, você escolhe aprender a viver desse lugar, a andar com Ele. Deus, eu quero, amém, viver desse lugar, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que Deus tome o nosso coração. E aí ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
Deus é poderoso, meu irmão, para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? É tremendo esse texto. Infinitamente mais. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Esse é o reino de Deus, que o teu reino venha em nosso coração. Amém? E que você possa viver essa semana do transbordar da realidade do reino de Deus no teu coração.